e outra aí. Marconi Gomes, a gente já está aqui no estúdio com o nosso primeiro entrevistado de hoje, o Márcio Reis, presidente municipal do PSC em Alagoinhas. Aliás, mandando um abraço aqui para Maria José, para o Guilherme Farias, o Haroldo Aze já mandando um bom dia para a gente, viu, Gomes? Mandar um abraço para o Tudo Haroldo. aqui no chat. Acompanhando o programa Primeira Mão e a entrevista aqui com o Márcio Reis, né, que vai falar sobre essa mudança aí na vice do PSC, o doutor Gomes, que foi, né, em apoio ao Joaquim Neto, abandonou a vice, né, do Gilvan Artes, e agora o PSC se vê aí envolto aí a esse problema, que não é tanto um problema do ponto de vista de disputa, mas da escolha, né? A gente já sabe que estava tudo organizado, né? Tem que ter uma candidatura de última hora. Isso aconteceu em 2016 com o PT, né? O PT que tinha um vice e mudou para o professor do PCdoB, o Ivan, né? O doutor Ivan Flores, que foi o vice do José do Ramos. Mas deixa eu dar o meu bom dia aqui para o Márcio Reis. Bom dia, Márcio. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia, Marconi. Fale mais próximo aí. Prazer também estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Ouro Negro, da Rádio 2 de Julho. Bom dia, minha querida amada Alagoinhas. Bom, ontem a gente teve uma conversa, Márcio, né, preliminar. Você ligou pro programa, né, falou um pouco aí sobre essa questão do Dr. Gomes. Muito se falou, Márcio, de que a saída do Gomes para a candidatura Joaquim Neto tinha sido justamente uma estratégia do candidato Joaquim Neto para levar o PSC para o apoio, né? Isso realmente procedeu? Houve conversas para levar o PSC, né, a retirar a candidatura de Gilvan Artes e apoiar o prefeito Joaquim Neto na sua reeleição? Que pergunta oportuna, né, Caio? Eu não ia nem muito adentrar nesse assunto. Eu ia mais falar da questão da substituição e da substituta, mas houve todo um assédio, né, do grupo do atual gestor da cidade de Alagoinhas para que o PSC incorporasse, né, a sua campanha, a sua reeleição. Houve 13 reuniões diretamente comigo e com o Gilvan, aonde o interlocutor entre o grupo Joaquim Neto e o PSC, né, representado por mim, Márcio Reis, e pelo o então candidato prefeito da cidade de Alagoinhas, o irmão Gilvan Artes, foi exatamente porque eu digo então, porque a renúncia foi colocada para o Ministério Público, mas o juiz precisa deferir, o doutor Gomes. Então, assim, o doutor Gomes era a pessoa que conversava conosco sobre as questões do Grupo Joaquim Neto, tá nos oferecendo vantagens e benefícios para que o Gilvan Artes desistisse de ser prefeito da cidade de Alagoinhas, para que o Gilvan Artes pudesse renunciar, né, a sua candidatura a prefeito da cidade de Alagoinhas, para que Gilvan Artes pudesse renunciar todo o sonho, todo o desejo que ele tem lá desde 2012 para poder mudar essa cidade de verdade. E todas as 3 oportunidades, que foi em dias distintos, nós dissemos não. A primeira eu só fiz ouvir, certo? E Gilvan foi bastante decisivo. Gilvan tem uma fala que, quando ele fala, as pessoas acham que quem ouviu, se tiver a quilômetro de distância e ver um som, já sabe que é ele. Ele pode vir, a fala de Gilvan para o Dr. Gomes, ele pode encher uma carreta bitrem de ouro em pó, e eu jamais vou andar com o grupo nem com Joaquim. Jamais. Eu lutei por Joaquim nas eleições de 2016. Gilvan fala que ele lutou, que ele colocou o nome dele, ele se expôs, reuniu a classe evangélica, certo? Para apoiar, certo, o atual gestor, e o atual gestor traiu um pacto de governar a cidade de forma diferente do que está governando hoje. E aí, essa foi a primeira fala de Gilvan e continuou sendo a segunda, a terceira. Na segunda
situação, eu aí já fui incluso, porque até então eles simplesmente achavam que com Gomes e com Gilvan estaria tudo ajeitado, sem saber que o PSC tem autonomia na cidade de Alagoinhas. E já me incluiu. Na última proposta, certo? Eu seria extremamente beneficiado, não de forma desonrosa, mas... Com participação, né? No com participação atual. Participação atual. Gilvan também sendo agraciado e mais outras pessoas, né? Mas nós continuamos dizendo não, juntamente com a grande massa do povo de Alagoinhas, continuamos dizendo não à política que está e à política velha. Nós queremos renovação. Se é para arriscar, é melhor a gente arriscar com aquele que a gente não conhece ainda do que o que nós conhecemos e não tem nos agradado. Agora, Márcio, teve outras candidaturas. A gente sabe que o segmento evangélico, né, principalmente se falando em política, é bastante assediado, né? Houve outras candidaturas também que fizeram propostas para vocês aderirem à candidatura, para abandonar? Não, eu tenho, não para abandonar, mas antes de registro, né, eu tenho uma proximidade... desde de adolescente, né, com o ex-prefeito Paulo César, onde eu fiz campanha na primeira eleição dele para vereador. Meu pai foi quem ficou responsável pela militância de Paulo César e ajudar e contribuir. E a gente criou-se um devido crescimento e tal, e a gente tivemos conversa, né, Paulo César, o candidato não era Gilvan ainda, né, querendo que o PSC tivesse ali unido, o irmão Lázaro viesse para que o irmão Lázaro, que tem quase 3 milhões investidos na cidade de Alagoinhas, infelizmente os investimentos do irmão Lázaro estão sendo maltratados pelo gestor atual, ele não tem cuidado dos investimentos, tá aí exemplo, a irmã Dulce, né, inacabável até o dia de hoje, e ali tem quase 50% de recursos do irmão Lázaro. Então, assim, todo um assédio. Mas a resposta era o seguinte, Paulo, eu entendo, certo, que de tudo que a gente tem visto, dos nomes que tem se colocando, você seria, no meu ponto de vista, certo, que menos desagradaria Lagoinhas. Porém, a gente tem uma candidatura e a gente não podemos discutir isso agora. Mas quando? A partir do momento que a gente... eu disse, olha, Paulo, a gente vai conversando. A partir do momento que eu disse, Paulo, a gente vai para frente, a gente não vai abrir mão daquilo que a gente acredita, do nosso sonho. Mesmo com as pessoas não enxergando a possibilidade de vitória no presente momento, mas a gente vai ser uma opção para o povo de Alagoinhas que quer mudança. E aí eu quero lhe agradecer por todo o seu grupo, por enxergar a gente de uma forma assim, mas a gente vai caminhar. Ele automaticamente respeitou, ele desejou boa sorte e ponto final. Agora, com a relação a outras candidaturas, né, a gente se reuniu com alguns outros candidatos, mas não com o intuito de trazer ele para cá, nem de trazer ele para lá. Gilvan, acho com toda a sua humildade, o PSC também, se reuniu com o então candidato Jonathan, com o então candidato Marcos Reis, que a gente entende, né, que não aceitaram estar no convívio da velha política. Isso era um clamor. Picolé, seu grande ouvinte, também se fez presente nessa reunião, para a gente poder tentar entrar num consenso que a gente tinha que unir forças para aquilo que a gente estava dizendo que é a nossa luta. Transformar Lagoinhas e essas novas propostas, essas novas ideias, essas pessoas sem vícios políticos, né? O único que tem uma maturidade, uma experiência, uma vivência política mais entranhada é o Marcos Reis, que é meu amigo, inclusive. Mas o Jonathan e o Gilvan, eles não têm nenhum entranhamento dentro da política estadual, federal. Diferente do Marcos Reis, que já vinha militando com Roberto Brito e outros candidatos aí. O que é que ocorre? A gente tentou fazer uma união, Caio, ouvintes. Nós tentamos dizer, Gilvan chegou e em um certo momento disse, gente, vamos se unir, vamos fazer uma pesquisa para ver quem é a melhor aceitação entre os nossos nomes, para ver quem é que tem mais condições de vitória, para que a gente possa unir forças para que a gente possa mudar Lagoinha juntos. Não que Gilvan não pode mudar com sua equipe, mas ele queria algo a mais.
tiveram esse entendimento, mas o que é que ocorre? Não deu certo. Eu vou me resguardar, né? Mas teve um dos outros 2 candidatos que disse que não estava disposto a se colocar em uma pesquisa, certo? Onde ele poderia perder, lógico, ele poderia também ganhar, mas que ele não abriria da candidatura dele de jeito nenhum. E ali, infelizmente, a conversa se encerrou, mas nós não desistimos de continuar lutando, né? E essa foi onde se encerra a questão do diálogo entre os partidos. Agora vamos para os finalmente. Saiu o doutor Gomes, né, na vice, ele abandonou, vocês não aceitaram migrar para o Joaquim Neto, ele como interlocutor ficou com a candidatura do Joaquim. Enfim, PSC fica sem vice. Afinal, quem é o novo vice do PSC, do Gilvan Artes? Veja bem, Caio, o PSC sempre teve um sonho, né, de ter, através, PSC que eu falo assim, eu sou o presidente do PSC, então eu sempre sonhei em ter um grupo de mulheres candidatas a vereadoras, mulheres realmente que possam representar de verdade as mulheres, e também almejei uma mulher como vice, porque o então candidato era o Dr. Gomes, né, que abandonou o barco e foi para a política velha. Então, a gente convidou, né, uma pessoa naquela época, a gente propôs, e aquela pessoa disse que não sentia aquela hora, certo? E tal. Aí a gente respeitou. E aí no processo das mudanças de pré-candidato que o PSC teve, veio o nosso querido amigo e irmão Gilvan Artes, que tinha sido candidato em 2012 com quase 6 mil votos, né? O povo querendo realmente mudança desde 2012. E também, numa reunião lá em casa, 1h30 da manhã, veio o nome também da então mulher que poderia ser a vice-prefeita da chapa de João Artes. Essa mulher deu risada e tal, mas não se posicionou naquele momento. Quando foi agora, né, com a saída do vice do Gomes, né, que foi aderir à velha política aí inclusive, são abre aspas, o Gomes, eu acho que ele deu um tiro no pé. Gomes hoje tem vários vídeos de vários ângulos publicados na rede social. Gomes tecendo críticas duríssimas ao gestor atual e ao ex-prefeito Paulo Sérgio também teceu durante convenções e durante reuniões, né, no Instagram mesmo, né, de Gomes tem comentário lá de pessoas que estavam nessas reuniões. E aquele que ele condenou, né, de forma ali primária naquele momento, que não era o gestor ideal para a cidade de Alagoinhas, hoje ele está lá do lado, né, como as coisas. Mas vamos caminhando. Aí, com a saída dele, agora o grupo, né, as cabeças pensantes do grupo, vai se reunir para definir o nome. E, na realidade, eu, como presidente, eu coloquei 4 nomes na mesa. Você pode citar os nomes? Colocados na mesa? Eu coloquei o nome do então candidato a vereador Val Andrade, né, um escudeiro leal dos propósitos ideais do PSC. Coloquei o nome do radialista Naldo Reis, da Mundial FM, que vem, tem esse entendimento que um dia ele pode ser o prefeito de Alagoinhas. Eu coloquei o nome de Antônio Moraes, também então candidato a vereador pelo partido, que foi pré-candidato a prefeito. E aí, quando eu tava falando dos nomes a uma mulher, aí ela fez assim, sim, e não vai colocar uma mulher aí não, nesse pacote não, pelo amor de Deus, calma. E aí eu coloquei o nome de Ana Paula Leite, né? Então, quando eu iria abrir a discussão, aí houve uma aclamação por Ana Paula Leite. De pronto, eu já tinha tido uma conversa com ela, né? E ela tinha se colocado à disposição, senão eu nem colocaria, porque, para quem não sabe, Ana Paula Leite... Ela, por enquanto, ainda é, né? Candidata a vereadora. Ela estava como candidata a vereadora pelo PSC, como ela é presidente do PSC Mulher, também, e ela decidiu que se optasse por ela, portanto, tudo que aconteceu, e por ela estar com envolvimento muito forte com as candidatas vereadoras do PSC,
ela decidiu dispor do nome. E vale a pena salientar um trabalho que eu fiz, Caio. A maioria dos partidos tem mulheres de fachada como candidatas vereadoras. Mulheres de fachada. As candidatas laranjas. As candidatas laranja. E o PSC não. O PSC tinha um número de mulheres como candidata superior ao número mínimo exigido pela lei eleitoral. Tanto é que Ana Paula, ela pede a renúncia dela, Ana Paula Leite, como candidata vereadora, não muda nada, não cai ninguém no PSC, não precisa substituir ela para poder segurar a legenda, né, do partido com os homens e mulheres, na realidade. Ou seja, é mais de 30%. Mais de 30%, para você ver que a gente trabalhou com seriedade com relação às mulheres nessa eleição, né? Para realmente mulheres representar as mulheres. O PSC fez esse trabalho, os candidatos do PSC estão focados nisso. E esse envolvimento todo de Ana Paula com essas mulheres, certo? Ela não estava tão animada com essas eleições, ela começou a se animar e começou realmente a relembrar todas as lutas dela, porque ela se envolveu na política no longo dos anos, né? E isso criou toda uma facilidade para que ela aceitasse o convite de ser vice-candidata a prefeita na chapa de Gilvan Haste pelo PSC. E isso causou uma euforia dentro das mulheres do partido, né? As mulheres são engraçadas, eu dou risada quando eu vejo as euforias dela, as falas dela. Agora sim, agora esse santinho ganhou um toque especial, nossa publicidade. Agora sim nós vamos ter essa guerreira que está com a gente para lutar. Você acha que mexeu com a militância do partido o nome não só com as mulheres, Caio, mas com os homens. É por unanimidade que as pessoas dizem que a aquisição foi bem elevada, foi bem melhor. Mas eu sei que o tempo está curto, e aí as pessoas... Tem horário eleitoral. Tem horário eleitoral, as pessoas ficam perguntando quem é Ana Paula Leite, quem é essa mulher. Eu queria que você me perguntisse, só para dar uma palhinha aqui, de uma fala dela, rápida, quando ela foi pré-candidata na eleição passada, os motivos do qual ela se envolveu nessa luta. Um minutinho. Isso tem me indignado, isso tem me entristecido. Isso eu tenho perguntado a Deus. O que eu posso fazer para ajudar essas famílias? O que eu posso fazer para mudar a situação do meu próximo? E eu conversei com meu esposo, Márcio Reis, e nós chegamos a uma conclusão, que é através da política que nós vamos ajudar essas pessoas. Que é através da política humanitária que nós conseguiremos mudar a realidade dessas pessoas. Porque nós acreditamos sim numa política digna, numa política humanitária, em pessoas do bem, em pessoas que façam o bem para o seu próximo. Tenho visto mães gemendo, mães sofrendo por causa dos seus filhos. São crianças, adolescentes, jovens no mundo das drogas, no mundo da criminalidade. E não tenho visto nenhuma política voltada para essas crianças, voltada para esses adolescentes, para diminuir este problema. Estarei sim fazendo um mandato voltado para todos. Estarei atuando em todas as áreas, mas não vou negar que estarei em busca dos direitos das mulheres, representando as mulheres, representando a nossa classe que tem sofrido, que tem gemido, que tem morrido, como eu tenho acompanhado mulheres passando suas dificuldades. Mulheres passando, morrendo, porque não tem pessoas olhando para elas. Mulheres que estão sendo espancadas. Mulheres que estão morrendo nos hospitais com câncer, porque não estão olhando para elas. Então, Caio, eu vou dar essa pausa aqui para do horário, mas assim, essa o nome que o PSC solicitou a substituição ao TRE, já foi para o Ministério Público, já tem um feedback ok do Ministério Público. Eu creio que entre hoje e amanhã, né, o juiz da 13ª Zona vai também estar homologando esse pedido, aceitação, essa renúncia para poder ser inserida, certo? Como candidata a vice-prefeita da chapa de Gilvan. Essa é uma palhinha do que essa mulher sente porque ela está envolvida na política. Bom, a gente deseja sorte, sucesso aí para o PSC, vai disputar aí com mais 6 candidatos, não é isso? Na eleição. 6 candidatos que, diga-se de passagem, né, com respeito a todos, mas se a Lagoinhas parar, se a Lagoinhas se unir,
certo? Aqueles que querem mudança, em torno de um só candidato que representa a mudança de verdade, a gente pode mudar a história dessa cidade. Eu quero mandar um abraço a um dos maiores incentivadores da imprensa local, a maior incentivador, Diana Paula Leite, para se envolver realmente, encarar a política, que chama Haroldo Aze. Haroldo, tá acompanhando a gente, inclusive. Um abraço, meu irmão. Você fez um papel muito importante no longo desses anos, sempre quando você tinha a oportunidade de estar com a Ana Paula, Mas, Márcio, dando esse apoio.